eu resolvi separar em dois vídeos essa parte para não ficar muito grande, para não ficarem muito grandes os vídeos. Então, a tabela de frequência é bem sim, acho que é bem simples de se montar. Eu vou falar a palavra simples porque não é uma coisa muito difícil de entender. Realmente é simples entender como funciona a tabela de frequência, dados brutos e ROL. Só que essa daqui, essas tabelas de frequência apresentadas anteriormente, no vídeo anterior, elas são o que nós chamamos de tabelas de frequência simples ou frequência absoluta. Quando vem só a palavra frequência assim, ou como eu escrevi aqui, frequência absoluta, nós estamos trabalhando só com a forma mais simples de entender a frequência. Existem outros tipos de frequência que nós devemos nos atentar, que é o assunto desse segundo vídeo. Então, eu estou aqui trabalhando com alguns dados e eu montei uma tabela de frequência. Quero montar uma tabela de frequência. Aí os dados aqui representam as classes, são números de irmãos. E aí, pessoa, tipo, número de irmãos iguais a zero. Estou pesquisando por pessoas e vamos supor que eu estou perguntando para as pessoas na rua, para 20 pessoas, quantos irmãos elas têm. Aí, número de irmãos iguais a zero, igual a um, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Aí duas pessoas responderam que tem zero irmãos, não tem nenhum, né? Seis pessoas responderam que tem um, seis pessoas responderam que tem dois, quatro pessoas responderam que tem três, duas pessoas responderam que tem quatro. Observaram qual coluna eu olhei para falar esses dados? A primeira coluna aqui, que é a coluna da frequência absoluta. Essa é a primeira frequência que nós calculamos quando estamos trabalhando com os dados brutos e tabela de frequência. Depois que, quando nós pegamos os dados lá dos dados brutos ou do ROL e montamos a tabela de frequência, a primeira frequência que nós observamos é a frequência absoluta. Porém, existe um outro tipo de frequência, existem outros que são esses outros três que eu vou falar aqui para vocês. A segunda delas, e essa ordem aqui, ela não é fixa, normalmente a frequência absoluta vem primeiro, quase sempre, 99% dos casos, da coluna. Agora, essas outras três colunas aqui podem vir em qualquer ordem. Só que eu prefiro sempre colocar a frequência absoluta e depois dela a frequência relativa, que significa colocar esse valor aqui em porcentagem. A frequência relativa nada mais é que a frequência absoluta, só que calculada em porcentagem em relação a esse total. Eu tenho um total de 20 pessoas analisadas, duas falaram que não tem nenhum irmão. Dois representa 10% de 20. E aqui a frequência absoluta, a frequência relativa, eu preciso colocar esse valor aqui em porcentagem. Para fazer isso, é bem simples. É só você pegar a frequência absoluta e dividir pelo total, que é 20. Então, 2 dividido por 20 dá 0,1. Só que 0,1 em decimal, nós sabemos que representa 10%. Para transformar um valor decimal para porcentagem, basta multiplicar por 100, né? Então 0,1 vezes 100 dá 10%. Igual 6. 6 dividido por 20. Isso aqui é 0,3. 0,3 representa 30%. Aqui também dá 6, também dá 30%. 4 dividido por 20 dá 0,2. Isso daqui é o equivalente a 20%. 2 dividido por 20 de novo dá 0,1, 10%. E poderia variar muito aqui. Se eu tivesse uma tabela maior, essas porcentagens poderiam variar bastante. Aqui na última linha é o total em porcentagem, o total em valores numéricos absolutos. Por isso que o nome é frequência absoluta. Agora, existem outras duas frequências que nós chamamos de frequências acumuladas, que tem tanto para relativa quanto para absoluta. E aí, uma observação que nós fazemos através dessas outras duas. Deixa eu falar de uma forma diferente. A frequência acumulada, elas são baseadas nessas outras duas aqui.
Então, o que é a frequência acumulada? Vai funcionar tanto para relativa quanto para absoluta. Eu vou montar de novo essa coluna da frequência absoluta ou da relativa, só que a cada linha que eu vou descendo, eu vou somando os valores anteriores, olhando aqui para a frequência absoluta ou para a relativa. Então, eu tenho a frequência absoluta acumulada que eu vou montar da seguinte forma. A primeira linha, como não tem ninguém antes, então eu começo com o 2 para a primeira linha. A segunda linha são 6, só que eu tenho que somar a linha anterior. Então, 6 mais 2, 8. Na terceira linha, vai entrar 6 de novo, só que eu tenho que somar as duas linhas anteriores, que é a mesma coisa que somar o 6 com esse 8 aqui. Então, dá 14. Ou, posso pensar assim, ó, somo 6 mais 2, 14. A quarta linha é o 4. Para colocar aqui, eu coloco o 4 mais 6 mais 2. Ou simplesmente pego o 4 e somo com o 14, porque aqui já está somado todo mundo que vem antes. Então, dá 18. E a última linha, 2 mais 18, 20. Ou 2 mais 4 mais 6 mais 2, que é 20. Frequência acumulada é só fazer isso, somar as frequências anteriores. E eu vou fazer isso tanto para absoluta quanto para relativa. Onde isso vai ser utilizado? Depois eu falo quando chegar os problemas e quando chegarem as situações envolvendo isso, principalmente na hora dos gráficos. Isso vai interferir um pouco na hora de saber como eu vou montar gráfico de frequência acumulada, de frequência absoluta, essas coisas. Frequência relativa acumulada é a mesma ideia, só que agora eu vou acumular os valores em porcentagem. Então, a primeira linha é 10, porque não tinha nenhuma anterior. Agora, na segunda linha, eu tenho que colocar o 30 mais a linha anterior dele, que vai dar 40. Na terceira linha, eu coloco o 30 mais todos os valores anteriores dela, que é 30 mais 10, dá 70. Ou a mesma coisa que pegar o 30 e somar com 40. Aqui, quarta linha, é o 20 mais 70, que vai dar 90. E o 10 mais 90, 100. Essa é a tabela de frequência completa. É quando nós temos a tabela de frequência completa. E aqui a variável é uma variável quantitativa discreta, onde os valores são números inteiros. Nós também temos a tabela de frequência completa para valores para tabela de variáveis quantitativas contínuas. Olha ela aí. Quando estamos trabalhando com tabelas com variáveis quantitativas contínuas, nós também podemos montar uma tabela de frequência, normalmente. Só que aqui, se vocês observarem, eu já coloquei os intervalos com o símbolo de intervalo lá de teoria dos conjuntos. Isso pode acontecer. Não é porque nós estamos em estatística que tem que aparecer aquele símbolo que é o mais utilizado normalmente em estatística. Em grande parte dos casos aparecem esse símbolo aqui, 4, o intervalo que vai do 4,2 até o 4,4. Mas não uma regra. Se num trabalho que você estiver fazendo ou observando, a pessoa que está fazendo aquele trabalho quiser, ela pode usar teoria dos conjuntos, por exemplo, e colocar o símbolo de intervalos normal. Aqui ele usou o parênteses para intervalo aberto. Eu vou utilizar o colchete invertido. Porque tanto o colchete invertido quanto parênteses na posição normal dele representam o intervalo aberto. Se for um intervalo que é aberto dos dois lados, eu posso utilizar tanto aqui 4,2, 4,4 para ser aberto dos dois lados, ou posso utilizar 4,2, 4,4. Ou agora aqui em tabelas de frequência, nós podemos utilizar o símbolo tracinho, que representa o intervalo aberto dos dois lados. Nenhum desses dois valores entrariam no intervalo. Mas voltando. Outra coisa que eu coloquei aqui, resolvi colocar nesse vídeo, é o fato das frequências poderem vir assim, abreviadas. F para frequência absoluta ou simples, FR para frequência relativa, FA para frequência acumulada, FRA para frequência relativa acumulada. E aí
aqui eu quero tirar algumas dúvidas que já devem estar surgindo. A frequência absoluta, normalmente ela também é chamada de frequência simples e pode ser que nos gráficos ela apareça só com a letra F. Por quê? Para não confundir com a frequência acumulada e você poder utilizar a abreviatura FA para frequência acumulada. E aí a FR é para frequência relativa e a frequência relativa acumulada é FRA. Porém, pode ser que no material que você esteja utilizando, no problema, o exercício, prova, ele use o termo mesmo, a abreviação FA para frequência absoluta, que é a mesma coisa. Só que aí, na hora de chegar na frequência acumulada, ele vai colocar um FAA para frequência absoluta acumulada. E aqui vai ficar FRA, frequência relativa acumulada, e frequência relativa normalmente. Pode acontecer dessas duas formas. Outra coisa que pode acontecer também é o ter aqui, ó, a porcentagem. Vocês viram na tabela anterior que eu tinha colocado o símbolo de porcentagem. Aqui também tá. Em todas as linhas. Pode ser que apareça assim. Mas pode ser que na tabela esse símbolo venha aqui em cima, acompanhando a abreviatura ou o nome. E aí ele não precisa colocar, quando você coloca assim, você não precisa colocar esse símbolo em todas as linhas, porque esses valores já estão em porcentagem. É 6%, 8%, 15,5%. Essa linha, essa coluna inteira estaria em porcentagem. Outra coisa, eu não coloquei aqui, porém, pode ser que essa tabela venha com mais colunas e ele resolva colocar a frequência relativa em decimal e do lado fazer uma outra coluna para frequência relativa percentual. Ele deseja, pode ser que ele coloque uma coluna para o 6% e uma outra coluna para o 0,06, que é o 6% em decimal. E aí ele faça uma coluna e coloca assim, frequência relativa em decimais, frequência relativa em percentuais. Poderia fazer também, é comum acontecer em alguns casos. Então isso aqui é um assunto bem diversificado que pode aparecer de diversas formas, mas é fácil de raciocinar quando você já sabe o que pode acontecer.